A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero te convidar para no livro de Filipenses. A gente está numa jornada que vai até o final desse mês, na carta do apóstolo Paulo aos irmãos ou à igreja de Filipos. E aí está na nossa Bíblia como Filipenses. Vocês viram nos avisos ou no vídeo, né? A gente hoje começou uma nova jornada com as nossas crianças. E um novo modelo, na verdade, porque nos últimos 2 ou 3 anos, a gente vinha escrevendo as histórias e os conteúdos para as crianças. Especialmente a Anne, que era uma das líderes nossas do Ministério com Crianças, vinha escrevendo esse conteúdo. Mas nos últimos anos, ela está morando na Alemanha, a Petruciane Gerson, que estudou na Teológica. Ela está morando na Alemanha e aí a vida dela, além do fuso horário, das dificuldades da gente fazer reunião, a vida dela se intensificou por lá com o trabalho, com os filhos gêmeos, crescendo e tal. Então a gente entendeu que não daria mais para contar com essa contribuição dela. E aí, por outro lado, a gente deu um passo desafiador e de fé, que foi assinar uma plataforma, o Connect Kids. E aí é uma plataforma que nos auxilia porque os conteúdos vão sendo propostos ali e isso vai facilitar também a vida dos nossos professores e dos novos professores, né, Sol, que estão começando uma jornada de formação. E aí os conteúdos já vem ali uma perspectiva para as séries do ano, a proposta pedagógica com orientações para cada faixa etária e etc. Então isso vai nos ajudar e, claro, vai ajudar você que é pai, mãe, tio, tia, a reforçar isso. Porque vai ter esse tipo de vídeo que a gente mostrou hoje, vai ter outros conteúdos que você pode reforçar. Pode não, deve. Porque a igreja não quer e não deve tomar o seu trabalho de pai e de mãe como principal discipuladora dos seus filhos. Nós não podemos fazer isso. A Bíblia diz que a transmissão da fé é um privilégio e uma responsabilidade dos pais em primeiro lugar. Agora, como igreja, a gente fortalece e impulsiona isso, né? E aí, para isso, a gente tem pessoas com este dom que têm ministrado e servido muito as nossas crianças, mas a gente entende isso como um privilégio e responsabilidade dos pais. E lógico, para além disso, a contribuição financeira, porque tudo isso envolve a nossa participação financeira numa assinatura dessas, ou numa outra plataforma que a gente usa aqui com o louvor, ou com o aluguel desse espaço. A gente está na iminência de uma decisão a respeito do nosso contrato. Nós temos aí 11 meses pela frente, vence o nosso contrato em janeiro, e a depender da nossa realidade financeira, vai ser parte dessa decisão. Quer dizer, a gente consegue manter o aluguel aqui, e continuar aqui, graças a Deus até aqui temos mantido tudo em dia, tudo certo. Então, acredito que não teríamos dificuldade de renovação. Mas, se a gente tiver uma queda na arrecadação, aí talvez a gente tenha que mudar para um outro lugar mais barato, né? E aí é uma jornada de procurar um lugar que nos atenda. Então, são coisas que a nossa liderança está trabalhando, está examinando. E, claro, é muito importante você fazer parte disso, né? Porque a gente sabe que os recursos fundamentalmente vêm de Deus, mas vêm de Deus por meio de você. Não vem de Deus porque Deus manda reais do céu. Vem de Deus porque Deus usa pessoas. Eu acabo de vir de um congresso de missões mundiais. A gente estava com missionários que estão atuando no Nepal, no Vietnã, na Índia, em África, no Senegal, numa série de lugares. E já acabou a minha bateria. E aí, nesse desafio, para você ter uma ideia... obrigado. Para você ter uma ideia, o desafio que a gente tem nesse ano como Junta de Missões Mundiais é levantar 80 milhões de reais para sustentar os 2.500 missionários em boa parte, aí quase em 100 países do mundo. Então, para a gente dar conta dessa missão, para a gente dar conta do mandamento de Jesus de chegar em todo mundo, também carece dessa participação. Também carece
do sustento de quem vai, também carece de estrutura, também carece de investimento em projetos e etc. Isso sem falar num sem número de outros desafios dos quais a gente pode e deve participar, né? Então, isso só para te dar um contexto das nossas conexões, do como a gente faz parte aí do que Deus está fazendo no mundo e do quanto é importante a gente, de fato, se implicar nessa parte, né? Não simplesmente dizer, eles se viram lá. Eu vou deixar que eles se viram. Não, o quanto é a gente assumir responsabilidades e dizer, isso aí é comigo. Eu sou parte da igreja, eu sou parte dessa igreja ou de uma outra, eu sou parte da igreja do Senhor Jesus no mundo e eu preciso assumir a minha parte naquilo que Deus está fazendo no mundo. E vamos para o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 12 até o versículo 18. A palavra de Deus diz assim: assim, meus amados, como vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como uma oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé, vocês têm o sacrifício que oferecem a Deus. Estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós confiamos piamente na Tua Palavra, no Teu Espírito Santo que habita em nós e que fala conosco. E o que nós precisamos, Senhor, é que o nosso coração e a nossa mente sejam uma boa terra para as sementes da Palavra de Deus frutificarem na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso tema é a espiritualidade sem culpa e sem performance. Paulo escreve dizendo que ele esperava que os irmãos de Filipos fossem obedientes, não só na presença dele, mas muito mais na ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Na nossa vida, a obediência é algo fundamental. Não está muito em moda obedecer, porque a gente está num mundo de muito egoísmo, e em que todo mundo quer ter muita razão e muita opinião sobre tudo. E quando você tem razão e opinião sobre tudo, obedecer a alguém parece que não faz sentido, porque você se torna o dono da verdade. Você sabe tudo. Você sabe a respeito de tudo. Você tem opinião sobre tudo. Você sabe tudo o que tem que fazer. Então por que obedecer a alguém, afinal de contas, né? Por que obedecer a orientação de um médico para tomar certos remédios ou tomar certos cuidados? Por que obedecer uma orientação de um pastor, já que você já sabe tudo? Por que obedecer a orientação de um professor, já que você pode pesquisar no Google e saber tudo sobre qualquer coisa? Então parece que a gente está criando uma falsa sensação de que a gente sabe tudo.
E essa falsa sensação, ela é muito perigosa. Porque o convite da palavra de Deus vai ser sempre um convite à obediência. É lógico que há quem abuse da autoridade. É lógico que há pessoas que querem tratar adultos como crianças, querem tratar crianças como bebês, querem ser rudes e mandatórios. Isso também são exageros na autoridade que devem levar a gente a questionar se de fato devemos obedecer este tipo de autoridade ou esse tipo de iniciativa. Agora, se queremos um mundo minimamente civilizado, nós temos que obedecer a leis, a regras, a bom senso. Há especialistas em certas áreas que podem ser usados por Deus e nos auxiliar nessa jornada de obediência. E mais, cobramos obediência dos nossos filhos. Nesses dias, meu filho estava assim, numa fase não muito obediente. E eu demoro de dar bronca. A mãe dá mais broncas cotidianas. Eu demoro um pouco. Mas teve uma hora que a gente teve que parar, olhar no olho. E eu disse, filho, uma palavra, obediência. Não quero falar 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Você tem que obedecer. Você tem 4 anos, a sua mãe tem 43 anos, eu tenho 41 anos, nós sabemos do que você precisa e o que é melhor para você. Porque ele já estava no espírito de que ele sabe o que ele precisa comer, de que ele sabe a hora que ele precisa tomar banho, de que ele sabe o que ele tem que fazer. Não precisa obedecer. Não. E o que Paulo está dizendo é que quando nós somos maduros, a gente não precisa de uma vigilância constante para obedecer. Paulo diz, a minha expectativa a respeito de vocês é que vocês sejam ainda mais obedientes na minha ausência. E não é isso que a gente quer para os nossos filhos? Filho, você me obedece aqui que eu estou de olho em você. Mas mais importante ainda é você me obedecer lá na escola, lá no outro lugar em que eu não estou. Eu não estou lá te vigiando, eu não estou lá te olhando, eu não estou lá para ficar te dando bronca, dizendo o que você tem que fazer a cada minuto. Mas é mais fundamental ainda que você obedeça na minha ausência. Os princípios que você tem aprendido dos seus pais, os princípios que você tem aprendido da parte de Deus, os princípios que você tem aprendido na sua jornada de fé, os princípios que você tem aprendido a cada leitura da Escritura Sagrada, é fundamental, maduro e esperado que você obedeça. Que você não precise de um fiscal em cima para você obedecer. Que você não precise de um policial em cima de você para você obedecer. Que você não precise de um fiscal controlador, de um chefe extremamente observador de cada detalhe para você obedecer. Porque se você refletir um pouco, você sabe o que fazer. Se você parar minimamente para refletir sobre sua vida, se você parar minimamente para planejar o seu dia e a sua semana, hoje à noite e amanhã, você sabe o que você tem que fazer. Você não precisa que eu diga para você que você deve dedicar um tempo à oração todos os dias. Você sabe disso. E eu não vou estar na sua casa te vigiando, não vou pôr uma câmera dentro da sua casa para saber se você está orando. Você sabe que você precisa de um alimento espiritual cotidiano, que é a palavra de Deus. E eu não vou ficar vigiando, controlando. Você precisa, e você sabe,
Então você deve se alimentar dessa palavra. Você sabe lá no seu trabalho quais são as regras. As regras implícitas que foram assinadas num contrato de prestação de serviços ou num contrato de CLT. E das regras, essas são regras explícitas, né, que a gente assina, mas as regras inclusive implícitas da cultura, do ethos do lugar, das suas tarefas como profissional, da resposta que você tem que dar diante do que acontece ali, do respeito às outras pessoas. É esperado que você saiba como agir, que você saiba o que fazer. E o que Paulo está dizendo é exatamente isso. E Paulo está falando isso especialmente numa perspectiva espiritual e dizendo: ponham em prática a salvação que vocês já receberam da parte de Deus. Vocês já receberam a graça de Deus. Se você se converteu, você já recebeu o Espírito Santo de Deus. Se você nasceu de novo, você já está selado por Deus para a salvação. E o que Paulo está dizendo é: agora põe em prática essa nova vida. Agora põe em prática essa salvação. Agora põe em prática essa nova vida que você recebeu da parte de Deus. E coloque em prática sem necessidade de vigilância. Coloque em prática sem necessidade de eu estar presente, porque Paulo estava ausente, distante, preso, quando escreveu essa carta. Provavelmente preso em Roma. E ele faz esse alerta a respeito de que a nossa espiritualidade, ela não precisa de culpa, ela não precisa de performance, mas ela precisa de ação da nossa salvação. Ação da diferença que Cristo já causou na nossa vida. E aí ele diz assim: é Deus que opera em você, tanto querer quanto realizar. Então as coisas vão acontecer segundo a boa vontade dele. Você precisa dar espaço para Deus agir. No linguajar de quando eu era de igreja pentecostal deixa Deus te usar. Dá espaço para Deus te usar. Dá espaço para Deus agir por meio de você. Não seja carnal, mundano, mas seja espiritual. E aí ele continua dizendo a respeito desse ser espiritual, ele diz: façam tudo sem queixas e nem discussões. Como é triste, como é sofrido caminhar com pessoas que arrumam confusão com tudo e em todo lugar. Não é verdade? Tem gente assim, né? Tem gente que não pode ver uma paz, que ele quer causar uma guerra. Ele não pode ver um sossego, que ele quer arrumar uma confusão. Tem gente que é assim na vida missionária. Eu estava lá com os missionários. Apareceu um pastor candidato a missionário na Europa. Só que é uma pessoa que arrumou confusão em todas as igrejas que ele passou aqui. O que você acha que ele vai fazer lá na Europa? Vai arrumar confusão também. A gente vai mandar esse cara? Não vai mandar. A gente tem que dizer: você arrumou confusão em todo lugar. Você não consegue conviver. Você não consegue entender, você não consegue abrir mão. Tudo você tem razão, tudo você está certo. Então, fica aí sozinho. Eu acompanho pessoas, tem essa cara de menino, mas são 20 anos de ministério, e às vezes chega uma pessoa idosa, aos 60 anos, aos 70, sozinho. Pastor, preciso de ajuda, estou sozinho, meus filhos me abandonaram, minha esposa, meus familiares. Aí a gente fala: mas fala um pouco mais. O que aconteceu? Como é que você era como pai? Seus filhos terem te abandonado. Realmente, eu não participei muito da vida deles. Como é que você era como marido, já que o senhor está dizendo que sua esposa te abandonou?
Ah, realmente eu saía de casa, ficava dias fora, bebia, não sei o quê. Tá. E os seus irmãos que te abandonaram? Fala um pouco de como você é como irmão. Ah, realmente eu sempre briguei muito com meus irmãos, sempre. Aí eu falo assim, então temos um diagnóstico porque você está sozinho. Temos um porquê. Eu não estou dizendo que a gente deva abrir mão das pessoas e abandoná-las à própria sorte. Pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos, os outros precisam de nós, nós precisamos dos outros. Nós precisamos uns dos outros o tempo todo. Mas há um sentido em certas solidões, em certos abandonos. Há uma semeadura. Ih, acabou de novo. Acho que não está dando certo a pilha. Há um sentido em certas semeaduras que a gente colhe. E Paulo está dizendo isso. Não seja essa pessoa. Não seja a pessoa que faz tudo reclamando e arrumando confusão. Não seja chato. Não seja briguento, briguenta. Isso só vai afastar as pessoas. Uma das preciosidades que eu aprendi com a minha mãe dizia, jeito dela, né? Nordestina de ser. Dizia, meu filho, o bezerro manso mama na sua mãe e na mãe dos outros. O bezerro bravo nem na sua mãe mama. Isso é uma realidade do mundo rural. Há bezerros que são bravos com a própria mãe. Então eles dão cabeçada na mãe, no peito, para puxar o leite. E aí a mãe começa a rejeitar aquele bezerro, porque ela sente dor. E aí é um desafio alimentar aquele bezerro bravo. E o manejo com o bezerro bravo também é muito difícil. Dos peões, tem que amarrar para pegar o bezerro, para dar uma vacina, para dar uma comida. Porque ele é bravo, porque ele bate, porque ele dá coice. É difícil, dá trabalho. Às vezes meu pai me liga, meu pai tem um sítiozinho lá, tem uns bichos. E ele fala, tem um bezerro aqui que eu vou precisar matar antes da hora. Porque ele é muito bravo, eu não estou conseguindo lidar com ele. Então a gente já vai matar ele, já vende a carne, porque não dá. E aí você tem o bezerro manso, que ele mama na própria mãe, e ele é mansinho, ele mama nas outras vacas também. Ele se alimenta muito melhor, porque ele é manso. Quando precisa dar remédio para ele, quando precisa dar vacina, ele não dá trabalho, ele vai. Não precisa bater, não precisa amarrar, ele vai. E aí minha mãe me dizia, filho, se você for uma pessoa briguenta, você não vai parar em emprego. Se você for uma pessoa briguenta, você não vai construir amizades profundas. Se você for uma pessoa briguenta, você não vai conseguir manter um casamento. Vai ser impossível. Vai ser difícil conviver com você. Mas se você for uma pessoa mansa, se você tratar bem as pessoas, se você for respeitador com elas, você vai se dar bem. As pessoas vão te querer por perto. As pessoas vão querer estar perto de você. Vai ser bom conviver com você. E aí você vai colher muito boas coisas disso. Você vai se dar bem na escola. Você vai se dar bem com os amigos. Você vai se dar bem com outras famílias. Você vai se dar bem no trabalho. As pessoas vão querer te ajudar. Porque você vai ter essa abertura, essa mansidão para isso. Você vai viver mais, inclusive, porque uma outra coisa que meu pai falava é que os caixões dos valentes aparecem mais rápido do que os caixões dos mansos. Ela falava, você quer sair para arrumar confusão na rua? Já separa o caixão. Porque pode ser que você precise dele rapidinho. Vai ficar arrumando briga por aí? Tá bom, já se prepara. Agora, se você vai na boa, você pode ter provavelmente muito mais anos de vida.
E Paulo está dizendo, não seja essa pessoa. Não fica fazendo as coisas, reclamando, arrumando confusão. Pelo contrário, venham para se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Sim, a geração corrompida e depravada não é a geração do século 21. A geração corrompida e depravada não é a geração dos nossos dias somente. A geração corrompida e depravada é a geração de 2000 anos atrás, quando Paulo estava escrevendo. E na verdade, a geração ou as gerações corrompidas e depravadas são todas as pessoas que vivem sem Cristo. Elas estão condenadas à própria depravação e corrupção. Então não é de hoje, não é de agora. Mas Paulo está dizendo, isso não pode ser o caso de vocês. Pelo contrário, vocês têm que brilhar como estrelas no universo. Vocês têm que ir num mundo de trevas e de escuridão, e de brigas, e de guerras, e de contendas, e de confusões. Vocês precisam brilhar como estrelas. Vocês precisam ser pontos de luz. Um dos elogios mais belos que eu já vi, não sei se eu recebi muitos deles, alguma vez eu já recebi, mas acho que eu vejo mais na vida das outras pessoas, é alguém dizer assim lá no seu trabalho: nossa, mas você tem uma paz, né? O circo está pegando fogo aqui, e você tem uma paz. O que é? O que é que faz você ser assim? Olha que oportunidade de evangelização. Aí você fala, deixa eu te dizer. Jesus. É o Espírito Santo de Deus que habita em mim. É isso que faz toda a diferença. É isso que faz eu não ser tão depravado e tão corrupto. Porque a minha natureza carnal e pecaminosa tende à depravação e à corrupção. A minha índole carnal tende à raiva e à confusão. De vez em quando, eu saio querendo arrumar uma confusão. Quando eu jogava bola, eu arrumava muitas confusões. Eu ficava meio esquentadinho e arrumava muitos problemas. É o meu ímpeto carnal. Sei lá o quê. Mas a Bíblia diz, não pode ser o caso de vocês que têm a graça de Deus, que receberam o Espírito Santo de Deus, que nasceram de novo. Vocês precisam ser como estrelas que brilham. E como é que vocês serão assim? Retendo firmemente a palavra da vida. E aí Paulo diz, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido e nem me esforçado inutilmente. Se vocês forem como estrelas que brilham, se vocês forem essas pessoas de paz, de pureza, de reconciliação, de perdão, se vocês forem essas pessoas não corruptas, eu vou me orgulhar de vocês. E eu vou chegar à conclusão que o meu trabalho, que as minhas viagens, que o meu esforço, que as surras que eu tomei, que a prisão onde eu estou, não foi em vão. Porque, irmãos, trabalhar é duro. Trabalho é dureza mesmo. Exige empenho, esforço, disciplina e um bocado de coisa. Mas quando o nosso trabalho rende frutos, quando o nosso trabalho produz
algo de bom para o mundo, para a sociedade, para a nossa família, para as pessoas a quem a gente serve no trabalho, a gente se satisfaz, porque a gente diz: não foi inútil o que eu fiz, foi produtivo. Olha o fruto, olha o resultado, olha que bênção. E isso é bom. É para esse trabalho em especial que nós somos criados. Deus cria todas as coisas, Deus trabalha, mas Ele olha o resultado do seu trabalho e diz: é bom, foi muito bom. A Bíblia diz que Deus olhou para todo o universo e ficou satisfeito com a obra das suas mãos, com o seu trabalho. E o trabalho missionário, não missionário, o trabalho chamado secular ou religioso, é trabalho. Dá trabalho. Exige esforço, empenho. Educar filhos, meu Deus, que trabalho. Educar filho, né? Que eu estou tentando educar um. Imagina quem tem filhos, né, Tiago? Como é que é? Dá trabalho. Mas quando a gente vê um bom resultado, a gente fala: que bom. Que bom, não foi inútil. Que bom resultado. Que bênção. Que alegria. E era isso que o apóstolo Paulo queria ter das igrejas. Olhar para as igrejas e ver: que bom trabalho. Agora, é triste, irmãos, é de sentar e chorar. Quando você trabalha, quando você investe tempo, quando você investe energia, quando você se esforça, trabalha e chega à conclusão de que foi tudo em vão. Chega à conclusão que o terreno onde você lançou aquelas sementes todas, todo aquele arado, todo aquele suor, todo aquele trabalho, não rendeu nada. E essa é uma tristeza do pecado no mundo e na nossa vida, que é plantar o trigo e o inimigo vir e semear o joio. É a gente plantar a árvore frutífera e ela não nascer, porque nasceram só as ervas daninhas. E a gente dizer: perdi minha semente, perdi meu suor, perdi o resultado do meu trabalho, perdi tempo. Triste, né? Já pensou uma pessoa te dizer assim: perdi tempo com você, você foi uma perda de tempo, não serviu de nada caminhar com você. Triste isso, né? É de sentar e chorar. Mas bom quando alguém diz assim: poxa vida, eu investi na sua vida e estou vendo dar certo. Poxa vida, é muito legal ver como você cresceu, como você amadureceu, como você está se tornando uma pessoa melhor. Isso é extraordinário. Meus irmãos, o meu maior medo como pai é do meu filho se tornar um péssimo homem. É de eu olhar para ele e não conseguir me orgulhar de quem ele é. Porque é possível. É possível que um pai e uma mãe olhem para um filho e tenha tristeza. E diga: deu errado. Esse deu errado. Tudo que eu fiz, às vezes se culpa, né? Fiz alguma coisa errada porque essa pessoa deu errado. Só faz besteira, só arruma confusão. Deu errado. E por mais que você ame e que o amor permaneça, não há orgulho. Há tristeza. Porque você fala: eu amo essa pessoa, mas eu não me orgulho dela. É triste isso, né? É triste isso. O apóstolo Paulo tem essas confusões lá com a igreja de Corinto, muitas vezes. Mas aqui com a igreja de Filipos ele diz: não, eu quero ser alegre com vocês. Eu quero olhar para vocês e ver o bom resultado do meu trabalho.
Eu quero olhar para vocês e ter orgulho de vocês e dizer: uau, incrível a pessoa que você está se tornando, incrível a pessoa cristã que você é, incrível a mãe que você se tornou, o pai que você se tornou, o trabalhador que você se tornou. Eu quero olhar para o meu filho e dizer: filho, você é um menino incrível, você está se tornando um homem incrível, você está se tornando uma ótima pessoa, um homem de Deus. Que orgulho, que alegria. Vamos celebrar isso todo dia. Vamos agradecer a Deus, cada dia a pessoa que você se tornou. O contrário disso é: que triste a pessoa que você se tornou, hein? Que ruim. Duro isso. E Paulo está dizendo isso para nós. Está falando que ele quer saber que o trabalho dele não foi em vão. Irmãos, não existe quem trabalhe e não queira ver resultados do seu trabalho. Não existe quem trabalhe e não queira ver os frutos do seu trabalho. Não existe quem trabalhe e não espere o pagamento do seu trabalho. E não é só de dinheiro que eu estou falando. Eu estou falando de tudo. Eu estou falando do bom resultado, do bom fruto, em todos os aspectos. E todos nós queremos. E quer saber? Deus quer também. Deus quer também que a gente dê bons frutos, bons resultados. O que Deus diz para Jesus quando ele é batizado? Esse aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado, que me dá alegria, que me dá prazer, que me dá regozijo. Esse aí é meu filho amado, e eu me alegro com ele. A nossa busca tem que ser essa. A nossa perseguição espiritual deve ser: Deus, eu quero ouvir isso daí do Senhor. Eu quero que o Senhor olhe para mim e diga: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa é minha filha amada, que me alegra. Eu tenho prazer com essa filha amada, com esse filho amado. Tem filho que não dá prazer, aí ele vai amar. Eu acredito que ele vai continuar amando. Ele só não vai ter alegria. Ele vai amar com tristeza. Ele diz: eu te amo. Triste ainda. Mesmo triste, eu te amo. Mas é muito melhor alguém dizer assim: eu te amo com alegria. Eu te amo com prazer. É bom te amar. É bom ter amor por você e ter em você e sabendo que você tem amor por mim. Isso é bom. A gente se alegra juntos nisso. E aí, Paulo vai dizer: se isso acontecer, eu vou saber que eu não me esforcei inutilmente. Que não foi inútil o meu trabalho, mas foi útil. E ele diz: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida. Esse ser derramado como oferta de bebida é a expressão que Paulo está dizendo, do tipo assim: mesmo que eu morra por conta do Evangelho, mesmo que a minha vida seja essa oferta, o meu sangue seja derramado literalmente, ele diz: eu quero saber sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, e eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres comigo. E alguns dizem que a carta de Filipenses é a carta da alegria, porque Paulo repete muito essa expressão de alegria, de regozijo. Mesmo estando preso, mesmo correndo o risco e a iminência da morte na prisão. Mas porque essa igreja de Filipos era uma grande alegria para ele. E ele escrevia alertando, exortando, mas em geral, alegre com essa igreja. De dizer: Filipenses, vocês são meu orgulho.
O meu trabalho por vocês não foi em vão. Teve um pessoal aí que eu trabalhei que foi inútil, infelizmente. Mas vocês, não. Com vocês eu me alegro e eu quero que vocês estejam alegres comigo. Ah, mas eu estou preso, estou sofrendo, vou morrer aqui em Roma, os caras vão me matar. Mas Paulo dizia, eu estou alegre pelo resultado de Deus na vida de vocês. Já pensou? Já pensou? O apóstolo nos escrevendo, dizendo isso. Pessoal, eu estou preso, a turma aqui da política de Roma vai me matar daqui a pouco, mas eu estou olhando aí para a Igreja Batista 21 e eu estou feliz, eu estou alegre. O resultado do que Deus fez aí me alegra, me deixa feliz, eu vou morrer feliz com as boas notícias que eu escuto de vocês. Eu vou morrer feliz com o resultado e a bênção de Deus na vida de vocês. Eu vou morrer feliz com o resultado das pessoas em que vocês estão se tornando. Vocês são o meu orgulho, a minha alegria. É isso, irmãos. A espiritualidade que a gente quer. A espiritualidade que a gente quer espelhar e exemplificar para os nossos filhos é essa. Um santo orgulho de quem a gente está se tornando. Um santo orgulho daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E aí a gente saber que que Jesus morreu, que o apóstolo Paulo morreu, que o apóstolo João morreu, que Estevão morreu, que tantos homens e mulheres de Deus na história deram a vida pelo Evangelho, que tantos missionários que chegaram aqui no Brasil e que se espalharam pelo mundo e que muitos também deram a vida pelo Evangelho. Se orgulhem do que Deus está fazendo na nossa vida. Se orgulhem desse resultado. Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, fala da galeria dos heróis da fé e ele fala que nós estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas. A gente tem um pouco de medo de falar desse texto porque parece que é culto aos mortos, né? E tem religiões que cultivam e cultuam os mortos, não é o caso da fé cristã. Mas a fé cristã diz que tem uma grande nuvem de testemunhas que olha para nós. Que Abraão, que Moisés e que tantos outros são parte de uma grande nuvem de testemunhas. Hebreus capítulo 11. Que estão olhando para nós. E olhando como é que a gente está respondendo aos desafios da fé. Eles viveram a época deles. E nós temos a nossa época, o nosso tempo, que é agora. Então, finalizando, eu quero jogar aqui os slides para não me perder na última parte, para você pensar como é que você vive a sua fé, entre o medo e o amor, entre orgulhar a Deus ou entristecer a Deus. Onde a culpa, eu nem falei de culpa, porque para mim esse texto está nos tratando de graça. E como é que a gente responde a essa graça, a esse abraço de Deus, a esse trabalho apostólico que alcança a nossa vida. Como é que a gente responde a isso com a graça do Senhor. Então, que Deus te abençoe nessa semana, que Deus se orgulhe de você, que Deus se orgulhe de mim, que Deus olhe do céu, olhe para a nossa vida, para a nossa espiritualidade e tenha um orgulho de quem nós somos, de quem nós estamos nos tornando, vivendo sempre para a glória dele. Curva a sua cabeça. Ah, Deus, que preciosa é a tua palavra, que preciosa foi a vida do apóstolo Paulo e dessa igreja de Filipos. Que precioso é esse tempo nosso de sermos igreja aqui,
aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E Senhor, que o Senhor se orgulhe de nós, que o resultado da nossa vida, que o resultado do nosso trabalho, que o resultado dos nossos ministérios, que o resultado da nossa carreira profissional seja um resultado que orgulhe ao Senhor, que honre o nome que levamos de cristãos, de servos do Senhor Jesus, de discípulos do Senhor Jesus. E que os nossos filhos aprendam vendo a gente caminhar de joelhos, vendo a gente abrir a Escritura Sagrada, vendo a gente não só cobrar a obediência deles, mas a gente mesmo obedecendo a Deus e uns aos outros como irmãos. Que eles aprendam também e haja um orgulho mútuo entre pai e filho, e filhos daquilo que a gente está se tornando, entre mãe e filhos daquilo que a gente está se tornando, para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.